Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam, todos bem. Então a gente vai fazer aí agora, neste vídeo, nessa nossa primeira aula, a correção dos exercícios da primeira unidade. Então é importante, eu vou fazer essa correção de um modo geral, com todas as respostas, tentar aí neste vídeo passar a resposta de todas as questões. Mas é importante que, tipo assim, você confira as respostas. Necessariamente, a resposta ela não precisa estar igual à resposta que eu vou dar, mas ela está aproximadamente, conforme a correção que eu fiz com o módulo, sua resposta está parecida, contempla aquilo que está sendo pedido. Então, é importante isso, Não significa dizer que quando eu faço a correção com o módulo, que sua resposta ela precisa estar idêntica, mas desde que contemple aí, a questão e esteja compreensivo, não precisa você sair apagando tudo, Tem alunos que apaga tudo o que fez para poder colocar a resposta da maneira que está no livro, mas não é isso. Eu faço a correção para que vocês saibam, qual é a resposta ideal, para que entendam também a questão. Então, à medida que a gente vai fazendo a correção, fazendo algumas intervenções, algumas explicações também, e vocês vão compreendendo o assunto, que é o mais importante. Então, vamos lá, a página 384 até a página 388. Vamos tentar aí fazer tudo. Peguem o módulo de vocês, deixa eu abrir aqui rapidinho. Trezentos e oitenta e quatro. Então, nós estudamos na primeira unidade um pouco aí sobre, o liberalismo, o início aí das revoluções liberalistas e um pouco também do pensamento iluminista, Então a gente viu o nascimento do iluminismo ali pegando, um pouco da Idade Média, esse surgimento que teve desta nova ideia, a interferência do iluminismo na forma de governar da época, na forma de administrar na época, e foram surgindo alguns conceitos, alguns temas. Por exemplo, depotismo esclarecido. O que é o depotismo esclarecido? Muitos reis absolutistas buscaram implantar em seus governos propostas administrativas inspiradas nos filósofos iluministas, a fim de melhorar o desempenho de seus governos. Essas ações é caracterizada como depotismo esclarecido. Então, o depotismo esclarecido era aquela maneira de governar aonde, tipo assim, inspirado pelas ideias iluministas. E o que as ideias iluministas elas traziam, Então, o direito à educação para todos, a descentralização do poder sobre algumas pessoas. Então, aí, alguns reis da época, alguns administradores da época, eles criaram seus governos baseados nessas ideias, mas sem deixar a centralização do poder. Então, construíram escolas, construíram hospitais, deixaram que a educação ela fosse para todos, e laica também, aí sem interferência religiosa. Mas, mesmo assim, eles detinham um poder na época. Então, aí, centralizava o poder dentro de si. Então, esse sistema de meio de governar foi chamado de depotismo esclarecido. O liberalismo econômico. Então, inicialmente difundido por Adam Smith, teórico contra a prática do mercantilismo que pregava o fim da intervenção do Estado na economia, a livre concorrência e a valorização do trabalho em contraposição ao cúmulo de metais preciosos. Então, a gente tem agora uma liberdade econômica, Adam Smith, aí um teórico, que ele ia contra a questão do mercantilismo, que era a intervenção do Estado na economia,
e aí buscando a livre concorrência e a valorização do trabalho. A educação laica, o modelo de educação que não assume caráter religioso ou que se apropria de conhecimentos sem bases científicas. Então, a educação laica é aquela educação que ela não está voltada para a religião, né? Ela não tem a religião como base, como princípio, né? Então, não existe uma educação, tipo assim, baseada nos princípios religiosos. Então, é a educação básica, mas ela se apropria dos conhecimentos científicos. O Tratado de Paris, que foi o tratado assinado em 1783 pela Inglaterra, que reconhecia a independência política dos Estados Unidos da América. A Lei do Chá. Em 1773, o parlamento inglês autorizou o monopólio comercial sobre o chá à Companhia das Índias Orientais. Com sede em Londres, essa empresa passaria a discutir o produto diretamente à colônia. As leis intoleráveis, em resposta a Dayberston Tea Party, a Inglaterra impôs uma série de sanções administrativas nos Estados Unidos com o intuito de reparar os prejuízos causados pelos colonos americanos no porto de Boston. Vou olhar um pouquinho aqui. Seguindo, nós temos as frases a seguir são de 3 pensadores do século XVIII. Leia-as, analise-as e depois responda ao que se pede. Não concordo com nenhuma das palavras que me diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire. A riqueza da nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Adam Smith. Renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Rousseau. Qual é o princípio iluminista defendido pelos 3 pensadores nas respectivas frases? Então, Voltaire. Então, na frase de Voltaire, o que ele diz? Não concordo com nenhuma das palavras que me diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Então, a liberdade. Todo mundo tem direito, né, de dizer. É lógico, é claro, desde que não fira o outro. Como vai dizer o ditado, a sua liberdade, ela termina quando a do outro começa, quando a do outro termina. Né? Então, a questão da liberdade, do direito à liberdade, da livre expressão, de você poder se expressar. Né? Então, eu não sou obrigado a concordar com o que você diz, mas eu preciso respeitar a sua posição. Né? Nós não somos obrigados a concordar com o que as pessoas elas nos dizem, mas nós somos obrigados a ouvi-las. A gente precisa ouvir, e mesmo que a gente não queira, talvez a gente não queira ouvir, vamos sair, vamos silenciar, vamos fingir que não ouvimos ou não escutamos, mas é o direito de todos falar. Então eu posso não concordar, mas toda pessoa ela tem o direito da livre expressão de falar. Repetindo, desde que não sejam palavras que ofendam o outro, desde que não seja uma opinião de ofensa, de degrinir a imagem de alguém ou de alguma situação. Então, Voltaire, nessa frase, defende a liberdade de expressão, o princípio direito defendido pelo pensador. Então, aí você pode, né? Não é necessário você colocar dessa forma, mas desde que seja o princípio da liberdade, a defesa da liberdade de expressão, de que todas as pessoas têm um direito amplo de defesa, têm um direito amplo de argumentar acerca de alguma coisa, de algo, de alguém ou de alguma coisa. Adam Smith. Então, na frase de Adam Smith, ele diz: a riqueza da nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Então, com Smith, a capacidade de produção do povo é que guiaria a economia do país e não a quantidade de metais preciosos acumulado pelo rei. Então, a gente sabia que tudo que era produzido era devolvido para quem? Era devolvido para o rei. Uma parte era para quem? Uma parte era para o rei. Então, a riqueza, ela estava centralizada no rei. Então, tudo que se produzia, tudo que se fazia tinha uma centralização dentro do rei. E aí Smith ele vai contra isso, porque a riqueza do povo não está centralizado, né? Aqui a riqueza, né, da nação
ela não vai ser medida pela riqueza que o rei ele tem. Não é vamos dizer assim, pela quantidade de ouro que o rei ele conseguia acumular, mas pela riqueza do seu povo. É com um povo rico, com um povo que não passa fome. E isso a gente pode trazer para os nossos dias atuais, quando a gente reflete que é um país rico, é um país que não há miséria, que não há pessoas passando fome. Então, de que adianta ter uma visibilidade na economia, na exportação, nisso e naquilo, se o povo continua passando fome? Se há pessoas que morrem de fome, se há pessoas sem trabalho, se há pessoas necessitando de ajuda. Então, não é um país rico. Então, esta é a reflexão que a gente pode tirar a partir da frase de Adam Smith. Rousseau, que diz: renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Então, esse pensador acreditava que o poder deveria estar com o povo, e este, por sua vez, deveria abrir mão desse poder em prol de um governo justo, submetido à vontade do povo. Então, a liberdade do povo de ter as suas decisões, de ter as suas escolhas, como a gente vai ver depois quando a gente estuda a história da pátria, a história aí, né, da nossa nação, a história nacional, caracterizada por um voto, pela troca, né, pela venda do voto, pelas pessoas que se submetem às suas, vamos dizer assim, às suas decisões por uma troca, e a gente sabe que muitas vezes é por uma necessidade. Então, esse pensador, ele acredita que o poder está na mão do povo e precisa ser utilizado em prol da vontade do próprio povo. Então, a gente não pode entregar as decisões da maioria, submeter as decisões da maioria ao poder do dinheiro, ao poder da compra do voto, né? Entregar, assim, um direito de liberdade de escolha, que é o que nós temos. Então, na questão de número 3, diz: leia o trecho da Declaração da Independência dos Estados Unidos e depois responda as questões. Considerando essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade, a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes de consentimento dos governados. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-las ao despotismo absoluto. Assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiões para sua futura segurança. Declaração da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, está na Biblioteca do Congresso, né, disponível aí no www.loc.gov. Que direitos inalienáveis do homem estão elencados no documento? Então, de acordo com o documento, todos os homens são criados iguais e, por essa razão, todos têm direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Então, a Constituição da Declaração, né, da Independência dos Estados Unidos considera aqui que todos são iguais, todos os homens foram criados iguais e, por direito, têm direito aos mesmos direitos, às mesmas coisas. Qual é a função do governo de acordo com o texto? Assegurar que todos os cidadãos sejam respeitados segundo os seus direitos. Então, segundo a declaração, ela garante que o governo deva assegurar todos os cidadãos, né, tendo aí os seus direitos respeitados. Que relação podemos estabelecer entre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a política do antigo regime? A proposta da Declaração de Independência dos Estados Unidos entrava em choque com a política do antigo regime, já que a proposta estadunidense era de construir uma nação democrática pautada na participação popular e com uma economia liberal. A independência dos Estados Unidos favoreceu a todos os grupos sociais da nação? Não. A independência dos Estados Unidos não conseguiu construir uma política para o fim da escravidão. E como os indígenas, os afrodescendentes continuaram a não ser considerados cidadãos, foram perseguidos e dizimados. Além disso, as mulheres estavam excluídas do processo.
Então, a gente vê as rupturas sociais causadas ao longo do tempo, principalmente envolvendo as pessoas menos favorecidas. Então, da mesma forma que a gente tem um reflexo na nossa nação, na nação brasileira, da questão da discriminação contra a minoria, com desfavorecimento da minoria, e quando a gente diz minoria, a gente está dizendo dos afrodescendentes, dos indígenas, dos pobres, das pessoas marginalizadas, até mesmo das mulheres. Então, e a minoria que a gente sabe que é a maioria da população. Quando a gente diz o termo minoria, estamos dizendo na questão de garantia de direito, estamos dizendo na questão do próprio, da economia, né, do dinheiro, dos estados em si. Então, a independência dos Estados Unidos, ela não conseguiu aí abolir uma cultura de escravidão. Os indígenas continuaram sendo perseguidos, continuaram sendo escravizados, juntamente com os afrodescendentes, que eles não foram considerados cidadãos. Então, se tem uma proclamação de independência, onde negros e índios são desconsiderados como cidadãos. Então, eles eram o quê? Forasteiros? Eram habitantes forasteiros? Então, e isso a gente percebe até hoje nos Estados Unidos, né? Pessoas que não conseguem entrar, que para entrar, né, existem 1001 burocracia, né, de assassinato de pessoas e tudo mais. Correlacione a lei do chá, lei dos intoleráveis, mercantilismo, liberalismo e iluminismo. Então, qual é a lei do chá? A lei do chá é o sistema de monopólio para o produto. A lei dos intoleráveis. Resposta inglesa aos protestos em Boston. Mercantilismo. Conjunto de prática dos governantes, decretos e leis e normas para intervir na economia visando ao fortalecimento do Estado. Liberalismo. Combatia a intervenção do Estado na economia. Iluminismo. Teorias com base na valorização do homem e de sua capacidade de uso da razão. Tarefa. Por que o movimento filosófico do século XVIII foi chamado de iluminismo? O nome iluminismo vem da ideologia que considerava pejorativamente a Idade Média como um longo período de trevas, resultado do controle do Estado e da Igreja Católica sobre a sociedade. Assim, os iluministas acreditavam que somente a razão poderia colocar a humanidade em um novo caminho de luz e prosperidade. Então, a gente tem aí, na Idade Média, né, um período onde a Igreja e o Estado, ele comandava toda a sociedade, né, a Igreja Católica, importante dizer, é sempre isso. Então, havia um controle de toda a sociedade. Ali, essas sociedades, elas detinham o poder sobre essas pessoas, e aí havia esse termo pejorativo, a ideologia de que a Idade Média passou por um período de trevas. Então, era o período de trevas. E essa ideia iluminista, né, que acreditava na razão, que apostava na razão para a humanidade, fazendo com que as pessoas fossem valorizadas, uma ideia mais humanitária, foi chamada de luz, trazendo aí, né, um novo caminho de luz e prosperidade. Daí origina-se a palavra iluminismo. Leia o texto a seguir, depois responda ao que se pede. Há em cada estado 3 espécies de poderes. Pelo primeiro, o príncipe ou o magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e corrige ou abroga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune crimes e julga o poder... Desculpa, perdi. Quebras dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de julgar e o outro simplesmente o poder executivo do Estado. Quando simplesmente o poder executivo do Estado, quando a mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade, pois se pode temer que o mesmo
monarca ou o mesmo Senado, apenas estabeleça leis tirânicas para executá-las tiranamente. Se num Estado livre todo homem que supõe ter uma alma livre deve governar a si próprio, é necessário que o povo no seu conjunto possua o poder legislativo. Montesquieu, né, Charles Louis de Charlotte Montesquieu, Barão de O Espírito das Leis, São Paulo, Abril Cultura. No texto de Montesquieu, descreve 3 poderes na organização de um Estado. Quais são eles? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Para Montesquieu, qual é a importância da separação dos poderes? Então, de acordo com Montesquieu, quando não há separação entre os poderes, não há como garantir a liberdade do povo, já que a instituição de poder só servirão para endossar propostas tiranas, né? Então, é preciso haver uma separação desses poderes entre legislativo, executivo e judiciário, cada um na sua função, cada um no seu quadrado, para que o povo tenha liberdade, né? Para que o povo seja garantida a liberdade do povo, né? Porque essas instituições, se não fossem, elas apenas vão servir para endossar as tiranias. A separação dos 3 poderes propostas por Montesquieu vigora no Brasil? Sim, o Brasil é um país republicano e democrático e possui os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, bem definidos e independentes entre si, né? Então, para que funcione, né, para que as coisas funcionem democraticamente, regularmente em nosso país, cada poder tem a sua função. É lógico que a gente precisa olhar de maneira muito crítica, principalmente para as situações que acontecem no nosso país. O homem, por si só, é um ser corrupto, é um ser que se deixa corromper, principalmente para exercer o poder, principalmente para ter o poder. E quando eu digo que a gente precisa olhar com um olhar crítico para esses poderes, a gente precisa analisar até que ponto o posicionamento dele está sendo certo, até que ponto ele tenha analisado, julgado o que chega na sua mão para tomar a decisão certa. Ou está fazendo isso por seu bel prazer, ou está fazendo isso para se autofavorecer, para favorecer a sua família. Então a gente precisa analisar todos esses aspectos. E aí eu digo nesses aspectos a níveis nacionais, a nível nacional, quando a gente tem uma questão da presidência, da Câmara dos Deputados, dos senadores e de toda a justiça, mas também a gente precisa olhar para o nosso território, quando a gente vai olhar para o poder da prefeita, para o poder da Câmara de Vereadores e também para o poder judiciário, para o juiz, né, que agora mudou, agora temos um novo juiz. Então a gente precisa olhar para todas essas esferas e ver se elas estão caminhando para o bem do povo, para o bem da população, ou só agindo por interesse próprio, ou só fazendo para se autofavorecer, né? Então esses 3 poderes, eles são importantes para a liberdade do povo, eles são importantes para que os direitos da população sejam garantidas, né? Não é profissão, porque tem gente que faz da política profissão, né? Entra quando novo e só vai sair quando aposenta. E aí a política, ela não é profissão. A gente precisa ter um esclarecimento disso. A gente precisa analisar bem futuramente vocês, né? Serão eleitores aí e precisam analisar esses aspectos. Política não é profissão, né? Isso precisa ficar claro. Pessoas que entram, né, e só saem aí quando aposenta. Política não é profissão. Você exerce por um determinado tempo e precisa ceder, dar espaço para outros. Você considera importante a separação dos poderes? Aí é uma resposta sua, o que você acha, né? Como Montesquieu escreveu, essa separação dos poderes vai garantir a liberdade, garante a justiça de todos os cidadãos, garante os direitos, né? Quando a gente pode ter a escolha né, separado aí em cada um desses poderes, quem vai exercer cada um desses poderes, e aí fica livre para você argumentar. No ano de 2017, a safra de tomates foi razoável. No entanto, no ano de 2018, a safra de tomates bateu recordes no Brasil.
Explique, segundo Adam Smith, o que provavelmente ocorrerá com o preço dos tomates no supermercado nos respectivos anos. Em 2017, a gente tem uma safra razoável, né, ali estável, vamos dizer assim. Já em 2018, a gente tem uma batida de recordes, há um aumento aqui. De acordo com a Adam Smith, o mercado é regido pela lei da oferta e da procura. Assim, provavelmente no ano de 2017, o tomate seja vendido a um valor mais alto do que no comum, já que a demanda é a mesma, com o produto mais escasso. No ano de 2018, se a demanda for mantida, o preço dos tomates deverá ficar mais barato e acessível à população, visto que haverá mais oferta do produto. Então, como propõe Adam Smith, né, aí a oferta e a procura. Então, em 2017 está tudo razoável. Então, se está razoável, significa dizer que ou os preços eles se mantêm ou há um aumento de preço. Em 2018, a gente bate o recorde, há um aumento na produção. Então, esse aumento na produção faz com que o preço fique mais barato e acessível à população. Né? Então, quanto mais produto, menor o preço. Quanto menos produto, maior o preço. Então, aqui no desafio, a gente tem essa questão da FGV de São Paulo. E aí pergunta sobre o fenômeno histórico ainda é referência. No caso de Portugal, é correto considerar que a resposta correta é a letra A. O atraso econômico português gerava dependência política e militar, colocando em perigo, inclusive, o Império Colonial Português, e nesse processo ocorreram as reformas pombalianas, que representaram o maior controle português sobre o Brasil. Questão de 2 da Unixal, que temos uma frase de John Locke que diz: sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. A frase de John Locke nos remete ao iluminismo e seus objetivos nos diversos âmbitos que formam a vida em sociedade. Sobre o ideário iluminista, é correto afirmar que, resposta correta é a letra D, a razão apresenta um poder emancipador capaz de tirar o homem da menoridade e libertá-lo da opressão política e dos resquícios das trevas medievais. No século XVIII, alguns monarcas europeus conciliaram as teorias iluministas com as práticas absolutistas de governo. O despotismo esclarecido, como foi chamado, essa forma de governar deu início às, resposta B, reformas que tentaram adequar as estruturas econômicas dos respectivos estados à ordem liberal da burguesia e à ascensão. Por último, a gente tem aqui um quadro resumo, né, sobre cada um deles. Então, Montesquieu, em sua principal obra, defendeu a liberdade dos indivíduos, que deveria ser assegurado por um conjunto de leis e criação de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Voltaire defendeu a liberdade de expressão como forma de livrar a população da ignorância e da superstição, consequência da doutrinação religiosa. Rousseau afirmava que o poder pertencia ao povo e por isso o governo deveria estar submetido ao povo e à sua vontade. Adam Smith, a base do pensamento liberal econômico é a defesa do fim da intervenção estatal na economia. Então, esses pensadores influenciou a independência dos Estados Unidos, quais são as características, conflitos com a Inglaterra, Constituição republicana e federativa, não atingiu a todos os cidadãos. E combatia o antigo regime, que o iluminismo combatia o antigo regime, seus principais pensadores criticavam influências políticas e cultura da igreja, os privilegiados da nobreza, a servidão no campo, o monopólio do Estado e a censura. Então, esses pensadores, eles foram muito importantes na Idade Média para essa nova visão, para a liberdade do povo, para uma vida mais humanitária, né, com um olhar para todas as populações. Então, até os dias de hoje, a gente ainda busca isso, né, para a liberdade, a garantia de direitos em todas as esferas. Mas a gente tem aí alguns precursores que começam lá, né, com essa ideia iluministas desde a Idade Média até os dias atuais. A seguir, a gente vai falar, né, como tudo isso, não melhor, na nossa próxima aula, como tudo isso influenciou aí e vindo uma revolução francesa e aí
nasce a contemporaneidade, algumas modificações que a gente vive também até os dias de hoje. Então, até a nossa próxima correção da atividade da unidade 2.